Bom dia a todos, bom dia meus irmãos, aqui quem fala é o professor Júlio da EBED Dons, da Primeira Igreja Batista de Florianópolis, você que está nos ouvindo através dessa transmissão ao vivo ou também depois no formato gravado que vai ficar disponível aqui na página. Sejam muito bem-vindos, tem um momento aí Tivemos um momento agora do culto, pregação do pastor Euclides, uma bênção, tem sido as ministrações que têm sido feitas à igreja, mesmo nesse formato remoto, mesmo nesse formato live, Deus tem nos abençoado muito. Eu tenho convicção que Deus tem falado com a sua igreja nesse período em que estamos em isolamento social, sabendo que o Senhor tem feito melhor por nós. Sabemos que muitas pessoas nesse momento estão chorando, estão enlutadas, e nós pedimos a Deus misericórdia aos corações, às vidas que estão nas UTIs, não somente em nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas em todo o mundo nesse momento. Que Deus possa trazer o seu Espírito Santo ao consolo de cada um desses irmãos e não irmãos, aqueles que ainda não se encontraram verdadeiramente com Jesus, possam ser atingidos por essa grande mão poderosa, misericordiosa, que tem sido colocado sobre a vida de cada um de nós. Nós somos gratos a Deus, porque estamos sendo cuidados por Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado por ter cuidado da nossa igreja, obrigado pelo culto de hoje, a ministração que foi feita pelo pastor Euclides, a mensagem que foi transmitida. Eu creio que pessoas que estavam vivendo no pecado estão nesse momento se reconciliando com Jesus. Eu creio que pessoas que não conheciam Jesus Cristo verdadeiramente estão tendo um encontro real com Jesus nessa manhã de domingo, dia 3 de maio de 2020, mais uma aula que se inicia, e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Nesse momento já temos 6 pessoas aqui na sala, no formato ao vivo, e eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês que estão assistindo essa transmissão. Um abraço para a Ariana, que já se manifestou aqui no chat ao vivo. Um abraço para o Daniel, um abraço para o Marcelo, um abraço, o Marcelo que está com a Simone lá, o Daniel que está com a Solange, o Esteve que está com a Thalita. Então os irmãos aí se manifestando, eu louvo a Deus, cada um de vocês. Somos 6 na sala, mas na verdade 7 agora, mas existem outras pessoas assistindo junto, então todos vocês sejam bem-vindos aqui à aula dessa manhã de domingo, dia 3 de maio de 2020. Meu nome é Júlio, sou professor da matéria Dons, nesse trimestre, que era bimestre e se transformou em trimestre, da nossa classe de dons da EBED PIB Floripa, a Primeira Igreja Batista de Florianópolis. Então sejam bem-vindos, vocês que são os nossos alunos já, sejam bem-vindos como sempre. Você que é nosso visitante nessa manhã ou está assistindo, ouvindo a nossa aula via YouTube em algum momento da sua vida, no momento que você está assistindo de manhã, de tarde, de noite, em 2020 ou em outro ano, que você seja grandemente abençoado igualmente. Amém? Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, mais um dia que o Senhor reservou para nós com essa matéria, para podermos aprender um pouco mais de Ti, e pedimos que Tu esteja se manifestando, Senhor, nesse ensino, nessa matéria, nessas palavras que serão ministradas nessa manhã, ó Deus, que a Tua mão poderosa se manifeste sobre a sua igreja, sobre os seus filhos que estão aqui reunidos nessa manhã. Eu te agradeço muito porque Tu estás presente em mais um domingo, em mais um dia de nossas vidas. Sabemos que tudo depende de Ti e somos dependentes de tudo, Senhor, das Tuas mãos. Que toda honra, que toda glória seja dada ao Teu santo nome, Jesus, que tudo seja para Teu louvor e honra, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então hoje, seguindo aí uma programação que era de 2 meses e passou a ser de 3 meses devido a esse isolamento social, vamos falar hoje sobre o dom da fé, né? Vamos falar sobre o dom da fé, que para muitas pessoas
e até mesmo para o nosso pastor Paulo, quando escreveu essa apostila, ele entendia que a fé era algo que era até de alguma forma questionável com relação a ser ou não ser um dom, mas já que está na palavra de Deus descrita como dom, a gente continua ensinando que a fé, esta fé que vai ser ministrada na aula de hoje, é uma fé que é a partir de um dom, ela é gerada a partir de um dom. Existe uma fé comum, e se você hoje pegar na sua Bíblia, né? Se você pegar a sua Bíblia hoje e colocar lá a palavra fé, você vai se assustar com a quantidade de versículos e textos bíblicos que vão aparecer a palavra fé. É muito provável que essa fé que nós vejamos lá seja uma fé comum, a fé que é dada àquele que tem um encontro real com Jesus. Você tem um encontro real com Jesus, você se encontrou com Jesus, você teve, como a gente fala, uma conversão genuína, um encontro real com Jesus. Naquele momento você recebe uma fé vindo do Senhor, e essa é a fé que vem conosco por toda a nossa vida cristã, na caminhada nessa terra. E também temos aí a fé que é a que a gente vai descrever aqui, tentar juntos entender nessa manhã de domingo. Então vamos seguir. Primeiro texto, 1 Coríntios 12, 9, vai descrever onde está o dom da fé, e olha só que interessante essa abertura dessa matéria. Se não fosse a sua inclusão na lista de dons espirituais de 1 Coríntios 12, muito provavelmente não identificaríamos esse dom. Entretanto, pelo fato de estar sendo ainda mencionado, cremos ser uma capacitação especial concedida pelo Senhor e que visa, como os demais dons, a edificação da igreja. Então, a introdução do dom, que é o dom da fé desse domingo, o escritor vai dizer que se não fosse incluso na lista de dons, talvez nós entenderíamos que seria algo natural a todos. Essa fé descrita na Bíblia seria uma fé comum entre a igreja, desde o momento em que você se encontra, tem um encontro real com Jesus, né? Em 1 Coríntios 12, 9 diz assim: há outra fé pelo mesmo Espírito, há outros dons de cura pelo único Espírito. Antes ele vai falar pelo Espírito. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito. Então o apóstolo Paulo que ele vai descrever que esses dons são dados da mesma maneira pelo Espírito Santo, assim como o dom da fé, que é o que estamos discutindo, conversando e ministrando nesse domingo. Cabe aqui fazer uma distinção entre o dom e a fé que cada um de nós leva para ser salvo por Cristo. Fé, nesse sentido, pode ser também um fruto do Espírito e faz parte do viver cotidiano de cada discípulo de Jesus. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui em alguns minutos é dividir, separar de uma forma em que a gente entenda qual é a fé que nós recebemos por termos encontrado Jesus, para ser salvo por Cristo, né, como diz no texto, e esta fé distinta que vem como um dom. Definição. A primeira definição que o texto traz a respeito desse dom é a seguinte: o dom da fé é aquela capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo aonde seus filhos, no sentido de que ele vislumbre numa determinada situação aquilo que Deus pretende fazer. Essa visão vem acompanhada de uma grande confiança que
o leva a agir no rumo da promessa edificada. A pessoa que possui esse dom é levada a esperar com paciência o cumprimento dos desígnios de Deus assim revelados. Então, a primeira definição que o texto vai fazer a respeito do dom da fé é de uma pessoa que tem essa característica do dom da fé, uma pessoa que tem uma fé sobrenatural, acredita muito, vê muito o agir de Deus além do que os nossos olhos podem ver. Uma pessoa que sempre está vendo aquilo que o Senhor pode sim fazer e que de fato vê isso acontecer aos seus olhos. É a pessoa que lá no começo da pandemia do coronavírus olhou para tudo que poderia acontecer, que a televisão descrevia, que os meios de comunicação descreviam, que os estudiosos, especialistas diziam que milhões e milhões de pessoas iriam morrer. Essas pessoas que têm o dom da fé são aquelas que lá atrás, não depois que aconteceram, mas lá atrás viram o que Deus ia fazer nesse período, o que Deus ia causar na humanidade, o que Deus ia permitir que acontecesse no nosso meio. Então essas pessoas têm uma fé que é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo a um dos seus filhos, de ver o que a manifestação de Deus pode fazer lá na frente. Mais do que uma profecia, é de fato crer que Deus vai fazer, né? Os profetas, eles agiam e respondiam somente o que era dito por Deus, né? Por isso que o profeta, a frase clássica do profeta é: assim diz o Senhor, : e o profeta falava o que Deus transmitia através dele. Esta fé é diferente, é uma fé de que crer que o Senhor está fazendo, que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir. Mais do que uma utopia, é crer no seu coração e que esse crer seja manifesto em todas as suas atitudes, né? O seu viver é crer, o seu entendimento é crer, é ter essa fé de que Deus sim vai fazer. Mais do que simplesmente repetir para si mesmo, como se fosse um mantra que não está ligado à fé e sim a uma religiosidade, este indivíduo, esse irmão que vê pela fé, vislumbra de fato as maravilhas do que Deus está fazendo em nosso meio agora e o que vai fazer lá na frente. Outras definições e conceitos dessa dom da fé. Desse dom de fé, né? É a capacidade sobrenatural de crer contra qualquer outra evidência de que Deus pode atuar poderosamente para a realização de uma determinada tarefa ou na liberação do poder celestial para suprir necessidades específicas de seus filhos ou do seu reino aqui entre nós. E uma das coisas que me vem na mente quando eu penso nessa fé sobrenatural é muito mais uma fé daquilo que a gente não pode imaginar que vai acontecer, mas aquela pessoa diz sim, vai acontecer em nome de Jesus. Não de uma forma banal, mas como Moisés fez quando estava de frente ao mar. Quando Moisés estava de frente ao mar, Deus conversou com ele, disse para ele o que iria acontecer, e a Bíblia diz lá atrás no Êxodo que sim, o cajado foi colocado e o mar se abriu e o povo passou, né? Na cultura judaica, entre os próprios judeus, eles entendem que esse dia, esse acontecimento fez com que tudo viesse a se cumprir após disso, né? Quando se cumpriu a libertação do povo do Egito, quando o povo atravessa o Mar Vermelho e vai em direção ao deserto, depois à Terra Prometida, esse ponto foi onde a fé do povo foi provada através de Moisés, e ali as coisas realmente aconteceram. Coisas sobrenaturais aconteceram naquele tempo e vem acontecendo, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que fez milagres no passado é o mesmo Deus que faz milagres nesse momento. Ontem eu estava zapeando, como o pessoal gosta de falar, né, nas redes sociais, e vendo algumas coisas, e eu tenho feito um exercício pessoal que é
Muito simples. Tenho buscado boas notícias diante de tudo isso que tem acontecido. Parei de ver os noticiários tradicionais que só me contam sempre as mesmas coisas, me falam sobre as mesmas coisas, e comecei a olhar de forma diferente para as notícias positivas que estavam vindo não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E uma das coisas que mexeram muito comigo ontem foi um vídeo que eu recebi de um hospital do Rio de Janeiro, onde um médico-chefe reuniu todo um grupo de trabalho, os enfermeiros, os médicos, os técnicos de enfermagem no corredor, e ali eles fizeram uma oração. E esse homem, que é o médico-chefe dessa operação nesse hospital do Rio de Janeiro, clamou a Deus, né? Colocou ali o coração dele naquela oração e com muita fé, né? Disse algumas coisas que mexeram muito comigo, me emocionei muito com esse vídeo. Vou buscar esse vídeo na internet, depois vou divulgar ali para vocês no grupo que a gente tem ali da aula, porque esta fé sobrenatural, esta fé que não vê o que está acontecendo na sua frente, o que a notícia traz, o que a informação traz, mas vê além disso, vê o que Deus pode fazer no meio desse caos, né? Lembrando que o caos, a palavra grega do caminhar sobre as águas, quando Jesus está caminhando sobre as águas, chama o apóstolo para vir em sua direção, e o apóstolo, por falta de fé, acaba caindo, né? Começa a querer afundar na água, e o Senhor Jesus Cristo busca ele pelas mãos e traz ele de volta. Esse caminhar sobre as águas de Jesus, a derivação, a raiz dessa palavra é caos, é o caminhar sobre o caos, é caminhar sobre essa realidade que está posta diante dos nossos olhos, né? Essa realidade onde as pessoas trazem só más notícias, só notícias tristes, mas nós estamos, a Igreja de Jesus Cristo está caminhando sobre esse caos, continua progredindo, continua pregando, continua falando. Algo muito poderoso eu aprendi nesses dias, que eu não sabia, nesses momentos em que a gente tem ficado mais em casa. Há um momento ali, uma janelinha no período da noite, tarde, final da tarde, começo da noite, em que eu tenho escolhido alguns filmes no Netflix para assistir, e tenho ali colocado toda noite um filme diferente. Eu tenho visto aí talvez 15, 20 filmes nessas últimas semanas. E um dos filmes que me chamou muito a atenção era um filme de guerra, da Segunda Guerra Mundial. E era um filme, 1917, que foi até indicado ao Oscar, ganhou algumas premiações no Oscar. Na verdade, esse filme é sobre a Primeira Guerra Mundial. E uma das coisas que eu aprendi nesse filme foi que o mensageiro, há uma regra na guerra, né? E qual é essa regra? Que o mensageiro, aquele que leva a mensagem para o campo de batalha, ele é neutro. Então você não pode matar o mensageiro. Você não pode de forma nenhuma tentar eliminar o mensageiro, mesmo que ele seja do exército que está lutando contra você. Então, o mensageiro, ele tem liberdade para passar pelos campos de batalha e chegar para entregar a mensagem. Então, a mensagem não para diante da guerra. E algo que o Senhor me mostrou com clareza e poder nesses dias foi que, em meio à guerra, em meio a tudo isso que nós temos passado, a mensagem ela não pode parar. A pregação da palavra não para, ela não pode ser morta pela guerra que estamos vivendo contra um vírus. A pregação da palavra ela permanece, ela é insistente, ela continua prevalecendo, ela continua caminhando em direção às vidas que precisam dessa palavra. Então, que você tenha essa convicção em seu coração de que a pregação da palavra, ela permanece, ela é insistente, ela continua progredindo em direção aos cativos desse mundo, aos pecadores, aqueles que não têm esperança nesse mundo, aqueles que estão desistindo de viver
esses dias nesse mundo. Então a pregação continua, ela é soberana, ela continua caminhando pelo campo de batalha. Existe um campo de batalha espiritual que nós não vemos, em que a palavra continua caminhando, seguindo em direção às vidas para que a mensagem seja pregada. Então eu reforço aqui aquilo que o apóstolo Paulo falou a Timóteo na sua carta a Timóteo, que diz o seguinte: Timóteo, pregue a palavra. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, porque virão tempos ruins em que, dando as costas para a sã doutrina, começarão a coçar os seus ouvidos, a ter comichões nos seus ouvidos e começarão a dar ouvidos a falsos profetas. Então pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Essa é a mensagem desta aula nessa manhã. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Em Romanos 4, o apóstolo Paulo fala de Abraão como um homem de fé. Abraão desenvolveu esta impressionante habilidade em crer nas promessas de Deus. No versículo 20, lemos o seguinte: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 21, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia! Abraão recebeu a incumbência de Deus de pegar aquilo que ele tinha de mais valioso. E eu quero perguntar para você nessa manhã, nessa aula, o que você tem de mais valioso? O que é mais valioso para você na sua vida agora, nesse momento? O que você tem de mais valioso? É sua esposa, é seu esposo, é seu filho? É um bem que você tem? É aquilo que você venera, aquilo que você muitas vezes acaba idolatrando? O que você tem de mais valioso na sua vida agora? Para pensar. Para e pensa o que você tem de mais valioso. O que Abraão tinha de mais valioso era o filho que ele desejava por anos. Né? Praticamente 100 anos, né? Abraão vislumbrou o desejo de ser pai, de ter um filho. E a Bíblia diz que Deus deu para ele um filho, mais do que um até, mas deu Isaque a ele. E o mais duro, ao mesmo tempo o mais poderoso, é que Deus provou a fé desse homem de uma maneira terrível aos nossos olhos. Deus pediu o que ele tinha de mais valioso. E o que ele tinha de mais valioso naquele momento era o filho dele. E a Bíblia diz que Deus pede a Abraão que leve Isaque ao monte, o monte do sacrifício. Né? Foi colocado troncos de árvore, né? Alguns gravetos sobre as costas do filho Isaque, que era tão amado. E a Bíblia diz que aquela criança, aquele jovem, caminhou sem olhar para trás em direção ao monte, ao pico do monte. E lá Abraão deveria sacrificá-lo. E por algumas vezes Isaque pergunta para o pai: Pai, onde está o sacrifício dessa manhã? Onde está o sacrifício dessa manhã? E Abraão diz que Deus proveria. Deus proveria o sacrifício. E eu quero, mais do que dar essa aula, ministrar tanto para a minha vida quanto para você também, que Deus vai prover o sacrifício. Deus vai prover em nossas vidas o sacrifício. No momento certo, a mão poderosa do Senhor vai estar estendida para a sua igreja e vai prover aquilo que é necessário para nós, para que nós continuemos a caminhar em direção ao topo dessa montanha. Da mesma forma, anos, séculos, né? Anos, 1000 anos depois, um homem da Galileia fez o mesmo caminho. O mesmo caminho que Isaque um dia fez lá no Monte Moriá. Jesus fez no Monte Gólgota, carregando sobre suas costas aquela cruz que era pesada, que carregava todos os nossos pecados. Deus é tão maravilhoso que proveu das duas formas até nós
a graça e a misericórdia. Tanto a Abraão foi dada a graça e misericórdia por sua fé, como aqueles que creem em Jesus ao ver ele subindo naquela montanha com aquela cruz nas costas. Deus dá sim salvação e misericórdia a todos aqueles que têm fé e crê. Assim como Abraão foi abençoado, e no momento em que Abraão ia finalizar a solicitação de Deus, Deus proveu. Deus também proveu em nossas vidas quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus, porque a palavra se cumpre em nossas vidas todos os dias. E nós, diante de uma aula sobre fé, podemos reforçar a maravilha dessas verdades contidas na palavra. Novo Testamento vai falar sobre essa fé. Lendo o livro de Atos, concluímos que Paulo possuía este dom. E eu já falei para vocês várias vezes que eu creio que o apóstolo Paulo, sendo o exemplo de apóstolo para os outros apóstolos, todo o apóstolo de Cristo ele era carregado de todos os dons. Então, todos os dons escritos na palavra de Deus são dons que você encontra na vida dos apóstolos. Esses homens que foram chamados por Jesus para caminhar e escreveram os livros do Novo Testamento, em alguns não escreveram, viraram apócrifos, viraram livros que não foram incluídos na versão original da Bíblia, mas eu creio que todos os dons estavam sendo, era carregado de dons o apóstolo quando caminhava aqui na terra pregando o evangelho. Então, lendo o livro dos Atos, concluímos que Paulo possui este dom. Por ocasião de sua chamada, Paulo recebeu uma perfeita noção do que Deus iria fazer por meio dele. E isso está lá em Atos capítulo 9, verso 15, ali não é 6, é até o 16, né? E 26 do 16 ao 20. Paulo segurou-se pelo resto de sua vida a esta visão. De fato, isto aconteceu. Paulo testemunhou para autoridades religiosas, governadores e reis, para a melhor compreensão. Ler ainda essas passagens que estão lá em Atos, do capítulo 20, vamos abrir esse texto, o Atos capítulo 27, do versículo 22 até o 26, que vai dizer o seguinte: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vós perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá de modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Então olha só a fé que estava contida na vida do apóstolo Paulo. Ele sabia que ao entrar dentro daquele barco, e todas as pessoas que estariam dentro daquele barco acabariam sendo afetados pelo naufrágio do barco logo ali na frente, né? Se vocês buscarem a cronologia de fatos da vida do Paulo, o Paulo de fato era um homem de muita fé, né? Porque por várias vezes ele entrou dentro do barco. Olha, eu vou dizer para vocês que pela fé sim, mas humanamente pensando, quando Paulo entrava dentro do barco, não era muito bom entrar junto com ele. É claro que a gente entende que pela fé Deus estava cumprindo com sua vontade, mas o Paulo entrava dentro do barco, o barco naufragava, e de fato porque Deus tinha um plano maior do que simplesmente colocá-los dentro daquele barco e levá-los transportando para um outro continente, para uma outra cidade. E Deus fez grandes coisas naquele momento, né? Paulo sabia que ia entrar no barco, o barco ia afundar, mas que Deus estava preparando grandes coisas para a sua continuidade da obra que estava sendo pregada naquele momento. Igreja moderna, aqui eu trouxe alguns exemplos, na verdade a apostila traz esses exemplos. Um dos mais impressionantes da história contemporânea é a vida de George Miller. Eu indico vocês a assistirem alguns vídeos no YouTube sobre ele. Durante 29 anos, este servo de Deus confiou ativamente na provisão de Deus. Com quase nada na mão, George realizou um incrível
um incrível. Seus feitos no campo da fé são menção obrigatória em qualquer seminário teológico. Milhares de cristãos foram beneficiados com a sua vida alcançada por George. Seu segredo era simples: sou apenas alguém que vive pela fé. Acreditar além das possibilidades, né? Começar do nada, né? Plantações, né, de igrejas, né, implementações de projetos de igrejas em locais que ainda não existe a pregação do evangelho. Crer que o Senhor pode fazer com que uma porta seja aberta e que pessoas sejam alcançadas pela pregação dessa palavra. Outro bem recente de alguém que exercita esse dom é o pastor coreano Paul Yong-cho. Pela fé, pediu a Deus que sua igreja ganhasse 2.000 pessoas no ano. Depois pediu 10.000 e pela fé pediu ao Senhor que sua igreja alcançasse o número de 500.000 membros. Hoje sabemos que sua igreja já tem mais do que isso, é a maior igreja do mundo, a igreja da Coreia do Sul. Hoje a pregação do evangelho tem sido pregada e coisas positivas têm saído de lá, né? Uma das coisas mais positivas é que a Coreia do Sul é um dos países que foi afetado pelo coronavírus, mas que teve mais rapidez em controlar o vírus, e hoje é um país totalmente controlado com relação à contaminação do coronavírus. Fizeram os exames, os testes para o coronavírus em massa, de forma ordeira, organizada. Um povo realmente que vive o evangelho em sua plenitude é a igreja da Coreia do Sul, onde nós vemos aí essa multiplicação impressionante no número de membros da igreja lá do Paul Yong-cho. Sintomas do dom da fé. Quais são os sintomas que vão surgir na pessoa que tem esse dom? Vamos lá. Facilidade em descobrir na palavra de Deus as suas promessas. 2. Desejo intenso em aplicar as promessas à vida prática. 3. Sonhar ou ter visão de grandes coisas de Deus, mesmo acordado. 4. Facilidade em confrontar determinadas situações com propostas muitas vezes audaciosas. É uma pessoa que crê demais, de fato ele exercita essa fé. 5. Não perder a confiança, mesmo que em toda a sua volta não creio na atuação de Deus de forma maravilhosa. Aquela pessoa que, independente do que as outras pessoas pensem, ela crê. 6. Capacidade em persistir e esperar por soluções do Senhor. Aquela pessoa que tem paciência, aquela pessoa que aguarda a ação de Deus, que não é ansiosa. E olha, eu vou dizer para vocês, viver sem ansiedade é uma luta, não somente para nós que somos crentes, ou melhor, não só para o mundo, mas para nós que somos crentes. Então eu acho que não ser ansioso, não ter ansiedade, não viver por algo que não aconteceu ainda é de fato uma grande bênção. E eu vou dizer para vocês que a ansiedade é um dos males que tem afetado muito a nossa sociedade, principalmente nos dias que estamos vivendo. Então a pessoa que sabe aguardar, tem paciência, fica tranquila diante de situações assim como essas que nós estamos vivendo com o coronavírus, é uma pessoa que de fato tem exercitado muito a sua fé. Se você tem sido assim, se você tem vivido essa realidade, louvado seja Deus por sua vida. Vida de oração intensa por causas perdidas, por causas impossíveis, ou por situações humanamente falando irreversíveis, né? Humanamente irreversíveis, coisas que são impossíveis, né? Essa pessoa ela continua exercitando a fé dela, né? Profundo desejo de testemunhar a respeito das bênçãos alcançadas. É uma pessoa que declara em alta voz aquilo que Deus tem feito, não somente na sua vida, mas mas dentro da sua igreja, no meio da sua igreja. 11. Sempre é levado a sonhar com mais recursos, melhores condições e nunca acredita que um está concluída. Sempre vislumbra mais. Uma pessoa visionária, uma pessoa que vê além das possibilidades, uma pessoa que deseja sempre fazer algo a mais. Essa pessoa tem desenvolvido o dom da fé. Perguntas para reflexão. E essas são as perguntas que eu vou deixar para você, que a nossa aula já está chegando ao fim. Agora são 10 horas e 44 minutos. Nós temos já
34 minutos de aula nesse momento. Temos aí 10 pessoas logadas. Sabemos que tem muito mais pessoas assistindo nesse momento. E louvado seja Deus pela sua vida. Então eu vou deixar aqui para vocês 5 perguntas. E gostaria que vocês gravassem essas 5 perguntas e fizessem para vocês aí que estão ouvindo nesse momento essa aula aqui da IBED Dons, da PIB Floripa, Primeira Igreja Batista de Florianópolis, que está transmitindo ao vivo todas as aulas da sua Escola Bíblica de Ensino Dominical através das lives do YouTube. Então vamos lá, 5 perguntas. Quais seriam os empecilhos para o desenvolvimento da fé? Grava aí. Na próxima semana, ou daqui ao final dessa aula, a gente vai trocar uma ideia. Vamos conversar a respeito disso ali no nosso grupo de WhatsApp da IBED Dons. E eu gostaria que, se você quiser, se manifeste e fale a respeito disso. Quais seriam os empecilhos para o desenvolvimento da fé? 2. A fé pode ser desenvolvida? É a segunda pergunta que eu faço para vocês. Essa fé pode ser desenvolvida? Todas as pessoas têm fé? É a terceira pergunta que eu faço para vocês. Essa é a lição de final de semana para vocês. Todas as pessoas têm fé? 4. Qual a diferença entre fé e dom da fé? Quarta pergunta para vocês. Qual é a diferença? Por a gente estar em formato live e a gente não estar aqui sincronizado, ao mesmo tempo podendo conversar e interagir, esses 5 questionamentos a gente faz em sala, a gente pergunta na sala e a gente deixa que todo mundo responda até que a gente chegue a um ponto de entendimento comum, né? Qual a diferença entre fé e dom da fé? Do que você entendeu aqui, pergunto para vocês e guarda essa informação aí e vamos conversar juntos ali no grupo de WhatsApp. Número 5, como poderemos ter certeza de que estamos exercitando fé em coisas que Deus se agrada? Esse número 5 um pouco mais complexo, mas como poderemos ter certeza de que estamos exercitando fé em coisas que Deus se agrada? Então, 5 perguntas para vocês. Eu vou deixar esse vídeo, ele fica salvo aqui no grupo do WhatsApp, não somente no grupo do WhatsApp, mas aqui no canal do YouTube. Então você pode rever, assistir novamente, pegar essas perguntas e eu vou estar mandando esse link também para vocês ali no grupo de WhatsApp. Então, essa é a ministração dessa manhã de domingo, dia 3 de maio de 2020. Falamos sobre a diferença do dom da fé. Que fé é essa? É a fé que nós recebemos quando encontramos com Jesus, que temos o nosso encontro real com Jesus, que nós venhamos, que nos leva depois ao batismo. É essa fé ou é uma fé sobrenatural, uma fé que teve na vida de Abraão, que teve na vida de Moisés, que teve na vida de Paulo, né? Paulo sabia que ia entrar no barco e ia afundar e mesmo assim ia para onde o Senhor mandava, né? Abraão é aquele que pegou o que tinha de mais valioso, colocou eles a subir essa montanha que era o Monte Moriá e lá levou Isaac para o sacrifício e até o último minuto, o último segundo, fez o que o Senhor tinha ordenado. Então esse homem também tinha algo muito diferencial em sua fé. E Moisés também caminhando com aquele povo, aquela multidão de hebreus saindo do Egito, quando esteve de frente ao mar e olhou para aquele mar e creu, teve fé, uma fé sobrenatural de que Deus faria, Deus fez e Deus fará. Não somente na vida desses grandes homens da palavra de Deus, mas também na minha e na sua vida. Você crê? Diga um